Dando sequência ao tema da apresentação deste podcast, antes de iniciarmos a série de áudios, vamos considerar o ponto de referência de que a psicanálise lida com o percurso de uma pessoa que fala. O falante está na formação do inconsciente. É o que levou Lacan a declarar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Em suma, é preciso haver um falante que aí se instale. Por isso, na construção de um foco, é necessário tomar um referencial que sirva de modelo para outros modos de interseção. É o que farei com o olhar mais de perto sobre a dimensão que é trazida pela literatura, em interseção com a psicanálise. A partida é de que a literatura tem no seu campo de formação um sujeito que é implícito ao texto autoral. É um leitor diante de um texto autoral que possui um tipo de sujeito aí indicado que a linguagem literária privilegia dentre os elementos constituintes da subjetividade. Esse sujeito, que habita uma obra literária, convida o leitor a com ele se equiparar e fruir na leitura. Assim, como o leitor aceita se equiparar ao sujeito que está implícito ao texto que lê, o analisante, vivendo na transferência, fala ao seu psicanalista em confiança ao tipo de escuta que é praticada. Nesses casos, sempre haverá uma narrativa enunciada e endereçada, cuja formação revela outro aspecto, o de que há uma enunciação além da narrativa. São destaques de ambos os lados para a subjetividade que funciona no estado de interseção, levando a que o meio literário use de expedientes de endereçamento e de a enunciação se soltar do enunciado, que equivalem ao campo que concerne ao psicanalítico. É esse o sentido de se fazer uso do pronome neutro isso, cuja serventia nos conduz ao que é abrangido na literatura e na psicanálise. O isso reflete os elementos que designam o que está no dito enunciativo, o qual serve como operador do endereçamento, mas que vai além deste a partir do dizer que dimensiona a enunciação. O isso é algo que não se tem como ser totalmente absorvido pelo endereçamento de um enunciado. Dá condições para ser focalizado por meio de produtos que emergem na elaboração discursiva ou na elaboração textual. Há o dito literário e o dito do psicanalítico. É daí que provém o espaço de interseção entre esses dois campos, inclusive criando uma certa indagação se a psicanálise já foi anunciada antes pela literatura, pela escultura, pela filosofia. Aqui, tais elementos serão tratados como intercessores de Freud, assim como de outros psicanalistas. Por meio desse trajeto, o que está na interseção será usado como foco do termo issologia, tendo como objetivo dar uma formalização que abrangerá os encaminhamentos feitos na tentativa de caracterizar o qualificativo da psicanálise e o da literatura, da escultura, das alegorias, da filosofia. Para dimensionar a issologia, traduzindo sua gênese na issogenia, é necessário situar o seu lugar a partir
da filogenia e da ontogenia. Ao vermos o valor do estudo a partir dos intercessores, mostra-se relevante destacarmos o que foi declarado por Hegel no prefácio de sua Fenomenologia do Espírito, 1807. A passagem que nos coloca diante da dialética aponta para o que já foi afirmado por Hegel. Assim, declara este filósofo: o botão desaparece no desabrochar da flor. E poderia dizer-se que a flor o refuta, do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso seraí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. Porém, ao mesmo tempo, sua natureza fluida faz delas momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. Terminando a citação. A partir dessa citação, é importante indicar o campo intercessor, pois cada elemento está ligado com o que antecedeu e com o que irá sucedê-lo. Além disso, é possível ver o que sempre haverá nisso um depois, que está ligado ao que fora antes. Sobre o isso, tal acontecimento vai ocorrer. As aparições do isso, na sua condição freudiana, como é o caso do livro disso, de Grodeck, que destaca a questão da psicossomática, o das S, o isso por Nietzsche, mas sempre trata-se de uma substantivação do pronome pessoal do gênero neutro. No contexto psicanalítico, ocorre a evocação da imagem de algo contido no sujeito, que nele brota e o atravessa, mas que simultaneamente lhe é estranho. O pronome es designa, com frequência, algo que se manifesta à revelia do sujeito, tendo a função de personalizar o que é indeterminado, impessoal e indefinível. Foi o que fez Freud escrever o texto O Eu e o Isso, 1923. A clínica o fez refazer o que havia formalizado como construto teórico que emergia da fala das pessoas. Daí vem a elaboração dessa parte inaugural da mente que denomina por isso, relacionando-o com o eu e com o supereu. No isso está a sede das pulsões, as quais forçam sua entrada no campo da atualização, perpassando as representações. Por esse aspecto, o isso deve ser considerado como o principal participante da vida pessoal de todos seres humanos, ocupando grande parte do que Freud antes havia estruturado como inconsciente. Na Conferência 31 de 1932, a dissecção da personalidade psíquica, Freud irá constituir um tipo de movimento que requer acionar o sentido do antes e depois, dimensionando o eu, que terá que lidar com o supereu e com a realidade. Por esse motivo, é preciso realizar um contorno inicial acerca da memória, trazendo o que significa a temporalidade. Haja vista que, no isso, não há tal elemento constituinte. É o que é encontrado na frase: onde isso era, eu devo advir. É o estabelecimento de um lugar que não é, mas era. É a marca de evanecimento, sendo aí que se deve vir a ser e se tornar. No final dessa conferência, Freud vai se referir
há um fato geográfico que indicará a relação entre o avanço e o deixado para trás. Freud afirma: é uma obra de cultura, não diferente da drenagem do Zaidizi. Isso é o que vai ser tratado como issologia, algo da ordem de um elemento cultural como essa drenagem, uma mega operação de engenharia que interfere no fluxo para gerar algo da natureza cultural. Isso tem como finalidade represar e drenar a água para favorecer o solo, com o objetivo de estabelecer o cultivo. Freud coloca o eu em contato com a cultura e aponta essa inclinação no lidar com o isso. É o destaque para o que há de cultural na obra literária e no que está em interseção com a psicanálise. Esse é o passo inicial, que dará condições para que sejam apresentados os vídeos consequentemente, tudo aquilo que pode ser observado em se tratando da issologia, seguindo os passos isogênicos. Esses elementos eles estarão presentes nos áudios que virão a seguir, tendo como principal foco o tema da escuta clínica.